Policial do aeroporto desrespeita mulher negra no check-in sem saber que ela é uma agente de alto escalão do FBI. No movimentado coração do aeroporto internacional Hartsfield-Jackson, Atlanta, um dia de viagem aparentemente comum prepara o palco para um confronto inesquecível. Samantha Brown, uma mulher negra inteligente e equilibrada, está no balcão de check-in pronta para um voo de rotina. Mal sabe ela que todos os seus movimentos estão sendo observados por um policial do aeroporto excessivamente zeloso e com um enorme problema no ombro. Sob as luzes fluorescentes, as suspeitas se transformam em confronto. Os tons raciais se manifestam em suas perguntas incisivas e em seus olhares fixos. Sem que ele saiba, Samantha não é uma passageira comum. Ela é uma agente de alto escalão do FBI. O que começa como um caso de puro preconceito, logo se transforma em um ponto de virada cataclísmico, desencadeando consequências surpreendentes. Samantha Brown acordou ao amanhecer com um céu sem nuvens, banhando sua casa com uma luz laranja quente. Ela foi até a cozinha, ainda de chinelos, e ligou a cafeteira. O zumbido silencioso da máquina acalmou seus nervos, porque uma parte dela sempre ficava nervosa antes de viajar. Como diretora assistente do FBI, ela não era alheia a voos internacionais, missões frequentes de última hora e o turbilhão indefinido de tensão que acompanhava as investigações de alto risco. No entanto, ela cultivava um ritual matinal de calma. O aroma do café, a sessão de 10 minutos no diário, a música jazz tocando suavemente em seu telefone. O voo de hoje era para uma conferência oficial do FBI em Washington, D.C., com foco em ameaças emergentes à segurança nacional. O trabalho de Samantha exigia uma organização meticulosa. Ela verificou seu itinerário pela 100ª vez. Número do voo, atribuição de assento, localização do portão e programação para as próximas 48 horas. Reuniões importantes com chefes de departamento a aguardavam em Washington. Embora detestasse viajar sob tensão, a missão em si a entusiasmava. Coordenar as agências de aplicação da lei para enfrentar novos desafios não era apenas seu dever, era sua vocação. Ela fechou a mala com cuidado, tomando cuidado para não acordar sua mãe idosa, que morava no andar de cima. Samantha havia acolhido sua mãe após o falecimento de seu pai, há 6 anos. Quando criança, Samantha se lembrava da determinação inabalável de seus pais em criá-la com dignidade, autoconfiança e humildade. Ela sentia que as lições de vida deles forjavam seu caminho a cada dia, proporcionando uma determinação interior em um mundo que muitas vezes tentava enfraquecê-la. A porta da garagem gemeu quando ela deu ré em seu elegante sedã preto. Mesmo naquele momento, com o café da manhã ainda irradiando calor em sua caneca de viagem, sua mente se desviou para cantos mais escuros. Ela estava ciente, mais do que a maioria, de que o mundo poderia mudar em um piscar de olhos. Em um momento, a vida estava tranquila, com o café na mão, uma curta viagem de carro à frente. No momento seguinte, tudo poderia se desfazer a partir de um único ato de ódio ou de um deslize de informação. Ainda assim, ela se confortava com sua prontidão. Ela foi treinada, estava preparada. Ao atravessar o trânsito inicial de Atlanta, ela encontrou um clima quase alegre. O dia estava claro, a linha do horizonte brilhava à frente, e o rádio tocava uma música animada que a fazia balançar a cabeça no ritmo. Uma parte dela, talvez um eu mais jovem, queria saborear os prazeres simples da vida. Sol quente, boa música, um dia de esperança. Ela não sabia que logo dentro do Hartsfield-Jackson encontraria uma verdade amarga. Ela veria a face feia do racismo ressurgir em um lugar que se orgulhava da hospitalidade sulista. Ela seria lembrada de que, independentemente de sua posição ou realizações, o preconceito poderia atacar em qualquer lugar, a qualquer momento. E o mais importante, ela nunca imaginou que essa pequena viagem se tornaria um grande ponto de virada, não apenas em sua vida, mas também na vida de um policial egoísta do aeroporto cuja carreira estaria em jogo. Mas por enquanto, ela tomava seu café, cantarolando ao som de sua estação favorita, completamente alheia à tempestade que se formava dentro das paredes do terminal. O policial Chad Johnson havia conquistado uma reputação no aeroporto internacional Hartsfield-Jackson, Atlanta. Alguns diziam que ele era apenas um oficial de segurança excessivamente zeloso que levava seu trabalho a sério. Outros o achavam mal-humorado, dando ordens aos viajantes, encantado com o poder que vinha com o distintivo brilhante em seu peito. Na verdade, o inabalável senso de superioridade de Chad
havia se transformado em uma espécie de crueldade casual. Ele começava o dia no vestiário da equipe com um suspiro pesado, puxando o cinto carregado com algemas e outros equipamentos padrão. O trabalho raramente proporcionava emoção real, principalmente brigas por bagagens perdidas e brigas ocasionais. Mas o rosto de Chad se iluminava sempre que ele via uma oportunidade de exercer autoridade. Talvez, no fundo, ele estivesse se recuperando da frustração de nunca realizar seu sonho de ser detetive no departamento de polícia local. Talvez ele desprezasse o fato de as pessoas passarem por esse terminal com conquistas maiores do que as dele. Talvez, apenas talvez, ele se ressentisse do fato de o mundo moderno exigir mais empatia do que ele estava disposto a dar. Os colegas de Chad sussurravam sobre as repreensões do departamento que manchavam seu histórico. Uma reclamação de um casal de idosos que dizia que ele havia gritado com eles. Um incidente com um adolescente que insistia que Chad havia usado linguagem verbalmente abusiva. Pedidos formais de desculpas foram emitidos, mas Chad conseguiu escapar de uma punição séria. O Hartsfield Jackson tinha pouco pessoal, especialmente para a segurança armada do aeroporto, e Chad usou esse fato como vantagem várias vezes. A gerência do aeroporto decidiu mantê-lo no local, sem recursos ou coragem para dispensá-lo. Não ajudava o fato de Chad manipular com frequência os regulamentos para empurrar a culpa para os viajantes que ele considerava não conformes. Embora ele se escondesse por trás de uma aparência de defensor das normas do aeroporto, aqueles que prestavam atenção viam o preconceito que se escondia por baixo. Talvez fosse o tom desdenhoso e condescendente que ele adotava com os viajantes estrangeiros que tinham dificuldades com o inglês, ou os olhares de lado que ele lançava aos homens de pele mais escura. A pior parte é que ele raramente enfrentava consequências imediatas. Se confrontado sobre seu preconceito, Chad rapidamente respondia com "Estou apenas fazendo meu trabalho" ou "Você quer que eu deixe passar ameaças em potencial?" Essa era a defesa perfeita em um ambiente de aeroporto, onde as preocupações com a segurança geralmente superavam os argumentos sutis sobre cortesia e preconceito. Caminhando em direção ao corredor que lhe fora designado, Chad olhou para um monitor suspenso. Vários voos estavam programados para partir nas próximas 2 horas, um dos quais estaria indo para o Aeroporto Nacional Ronald Reagan Washington. Uma rota típica, mas para Chad, a cidade representava um centro turbulento de política e poder. Ele não gostava do fato de que ela alimentava um certo tipo de viajante, geralmente bem vestido, que exalava um ar de autoimportância. Ele zombava da ideia de funcionários federais entrando e saindo, olhando para ele com desprezo. Ao assumir seu posto no posto de controle de segurança, seus olhos já estavam cheios de suspeitas. Ele prosperava em confrontos. Acreditava que, se pressionasse os viajantes com força suficiente, qualquer delito oculto poderia ser revelado. Ele também acreditava que os pequenos lampejos de medo nos olhos das pessoas eram um sinal de vitória, uma prova de que ele as havia encurralado. Mal sabia ele que, naquela manhã em particular, iria se chocar com um viajante cuja força silenciosa superava cada grama de hostilidade que ele tinha a oferecer. A história que se desenrolaria se tornaria lendária nos corredores do Hartsfield Jackson, ecoando um conto de advertência sobre como o preconceito pode levar à ruína de uma pessoa. Samantha passou pelas filas agitadas no quiosque de check-in e seguiu para a área de segurança, com sua mala de rodinhas deslizando silenciosamente atrás dela. O posto de controle estava lotado. Uma correria típica do meio da semana, quando os viajantes a negócios se apressavam para pegar os primeiros voos. Uma cacofonia de anúncios no alto da cabine, bagagens rolando e filas se deslocando a cercaram. Samantha cumprimentou a equipe do aeroporto com um sorriso. Quando lhe pediam sua identificação, ela se orgulhava de ser cortês com os funcionários do serviço, fossem eles baristas, zeladores ou funcionários da segurança. Sua educação lhe ensinou que a gentileza não custa nada. Ela se aproximou da esteira de segurança e começou a colocar seus itens nos compartimentos de plástico: laptop, sapatos, cinto, telefone. Colocou cuidadosamente sua bolsa em um compartimento, certificando-se de não perder nenhuma identificação. Quando estava prestes a empurrar o compartimento para frente, sentiu os olhos de alguém sobre ela. Ao olhar para cima, ela viu o policial Chad Johnson parado a alguns metros de distância, com os braços cruzados sobre o peito. No momento em que seus olhos se encontraram, Samantha sentiu uma frieza instantânea.
Enquanto os outros viajantes estavam sendo cumprimentados, ou pelo menos processados rapidamente, o olhar de Chad permaneceu nela, sem sorrir, quase em confronto. Samantha tentou não fazer suposições. Ela já havia se deparado com vários oficiais de segurança durões, e sabia, por experiência própria, que às vezes eles usavam expressões estoicas simplesmente devido ao estresse do trabalho. Por um breve momento, ela deu de ombros e voltou a se concentrar em colocar seus itens no cinto. No entanto, a sensação de estar sendo observada persistiu. Ela olhou para os lados e viu Chad se aproximar, com uma postura que irradiava suspeita. Ele finalmente deu um passo à frente. "Senhora, esta é a sua mala?" perguntou ele, apontando para a mala de mão antes mesmo de ela passar pelo raio-x. "Sim, senhor policial", respondeu ela calmamente, oferecendo um sorriso apertado. Instintivamente, ela manteve seu comportamento equilibrado. No FBI, havia aprendido a lidar com encontros tensos com autocontrole. Chad assentiu lentamente, examinando-a da cabeça aos pés. "E você tem sua identidade com você?" "É claro", disse ela, surpresa com a pergunta. Ela já havia mostrado sua identidade no balcão de check-in. Tirou a carteira de motorista do estado da bolsa e a entregou. Chad olhou para o cartão, virando-o algumas vezes. "Para onde você está indo?" "Washington, D.C., a trabalho." "Trabalho?" Ele repetiu como se o conceito em si fosse suspeito. "Que tipo de trabalho?" Samantha hesitou, não querendo divulgar sua função no FBI em um espaço público movimentado. "Sou funcionária federal", disse ela educadamente, o que era tecnicamente verdade e, em geral, suficiente para satisfazer perguntas superficiais. Chad soltou um pequeno grunhido, devolveu a licença e disse: "Afaste-se depois de passar pelo detector de metais, senhora. Vou precisar lhe fazer algumas perguntas adicionais." Samantha sentiu uma pontada de incômodo. Ela não havia feito nada que justificasse um interrogatório extra, mas acenou com a cabeça em sinal de concordância. Ela reconheceu que um confronto não ajudaria em nada. Ainda assim, os sinais de alerta passaram por sua mente. Não se tratava de uma verificação de cortesia de rotina. O policial havia se fixado nela como um predador rondando a presa. Ela só podia esperar que fosse um mal-entendido, mas no fundo, sabia que não era bem assim. Os problemas a haviam encontrado antes mesmo de ela chegar ao portão. Mesmo quando Samantha passou pelo detector de metais sem nenhum alarme, ela não conseguiu evitar que um certo mal-estar se instalasse em seu estômago. Memórias antigas e novas vieram à tona. Ela era uma mulher negra nos Estados Unidos, uma profissional bem-sucedida, uma agente do FBI com um histórico excelente, mas ainda assim, uma mulher negra que havia enfrentado preconceito. Aos 20 e poucos anos, ela havia sido parada por se encaixar em uma descrição. Em uma loja de departamentos, uma vez flagrou um segurança seguindo a ela e a sua mãe. O racismo nunca foi um conceito abstrato. Era uma intrusão recorrente. Ela também se lembrava de um de seus primeiros dias na Quantico, quando um agente mais velho fez uma careta diante de seu sucesso, como se ela não tivesse conquistado seu lugar. Com o tempo, Samantha se acostumou a desafiar os estereótipos e a ultrapassar cada barreira. Mas, por mais estimada que fosse sua posição, ela continuava atenta a possíveis discriminações, especialmente em espaços de segurança ou de aplicação da lei. Chad acenou para ela com 2 dedos. Depois de passar pelo posto de controle, suspirando internamente, ela deu um passo para o lado, consciente de manter uma aparência profissional. Ela deu uma olhada ao redor. Alguns passageiros curiosos diminuíram a velocidade, seus olhares se movendo entre ela e o policial. Os instintos de Samantha se acenderam. Quanto mais isso demorasse, maior seria a chance de ela perder o voo. "Muito bem, senhora", disse Chad, de braços cruzados. "Preciso fazer algumas perguntas sobre seus planos de viagem." Ele apontou para uma pequena área isolada perto do posto de controle, onde uma única mesa e cadeira de metal aguardavam. Samantha levantou uma sobrancelha. Isso era incomum. A triagem secundária normalmente ocorria em uma área mais aberta, onde outros funcionários podiam testemunhar o procedimento. Ela o seguiu até a mesa e se sentou. "Há alguma razão para eu estar sendo submetida a uma triagem adicional, oficial Johnson?" perguntou ela em um tom equilibrado. Ela anotou rapidamente o nome dele no crachá. Chad franziu os lábios. "Eu faço as perguntas, senhora. Agora você disse que está viajando para Washington, D.C. a trabalho. Se importa em me dizer exatamente qual é o seu negócio em Washington?"
Samantha manteve o olhar fixo no dele, decidindo naquele momento o quanto revelar. Com uma respiração compassada, ela disse: "Tenho reuniões oficiais no edifício J. Edgar Hoover, nomeando a sede do FBI." Ela se inclinou um pouco, deixando que a frase fosse assimilada. Normalmente, uma menção ao FBI era suficiente para desestimular qualquer funcionário mal orientado que estivesse se excedendo, mas os olhos de Chad apenas se estreitaram. Ele parecia mais irritado do que impressionado. Ela tirou da bolsa o estojo com a credencial oficial do FBI. "Gostaria que você desse uma olhada nisso." Chad pegou o estojo com um ar de relutância e o abriu. Sua testa se franziu. Um lampejo de incerteza passou por seu rosto, mas logo se transformou em suspeita. "Qualquer um pode falsificar uma identidade", disse ele categoricamente. "Isso não parece ser padrão." Samantha inalou lentamente. "Essa é uma credencial padrão do FBI. Se quiser verificar, você pode ligar para o FBI. Eles confirmarão meu nome e cargo." Chad colocou as credenciais no chão como se não tivessem valor. "Temos nossos próprios procedimentos aqui, senhorita Brown. Você pode esperar até que eu faça uma verificação de antecedentes. Até lá, fique quieta." Sem esperar por uma resposta, Chad se virou e foi embora, presumivelmente para consultar outro policial ou procurar registros em um computador. O maxilar de Samantha se contraiu. Essa não era uma simples medida de segurança. Parecia um jogo de poder deliberado. Ela olhou para o relógio na parede. Seu voo começaria a embarcar em 30 minutos. Lembrou a si mesma de manter a calma. A raiva não a ajudaria aqui. No entanto, em seu íntimo, velhas feridas reabriram. Ela se lembrou das gentis admoestações de sua mãe. "Sempre mantenha a calma, querida, ou eles vão torcer isso contra você." Ela resolveu fazer exatamente isso, mas parte dela se eriçou com um desafio justo. Ela não havia feito nada de errado e não estava disposta a se render diante de um desrespeito flagrante. Os minutos se estenderam dolorosamente. Samantha sentou-se sozinha na mesa de metal, com o barulho dos viajantes passando do outro lado do posto de controle de segurança. Ocasionalmente, alguém fazia uma pausa, lançava um olhar curioso em sua direção e depois saía correndo. Ela tentou manter a respiração regular e a mente clara. Acima de tudo, ela estava preocupada em perder seu voo. O relógio parecia estar lhe provocando. Por fim, Chad voltou com um segundo policial, um homem magro com uma expressão cansada. Esse novo policial se apresentou como Sargento David Rawlings. Ele deu um passo à frente educadamente. "Senhorita Brown, sei que está viajando para Washington, D.C. e apresentou uma credencial do FBI." Samantha assentiu, notando que, embora Rawlings parecesse educado, ele também parecia um pouco nervoso. Talvez ele fosse júnior de Chad ou estivesse simplesmente tentando manter a paz. Ela manteve sua voz calma e segura. "Sim, é isso mesmo. Sou diretora assistente do Federal Bureau of Investigation. Terei prazer em fornecer mais informações se você precisar." Chad cruzou os braços, batendo o pé com impaciência. Rawlings olhou para Chad, depois se inclinou para a frente para falar confidencialmente. "Pesquisamos seu nome no sistema. Vimos que você trabalha para a agência, mas as credenciais parecem... Bem, o policial Johnson diz que são questionáveis." Ele parecia incerto. "Esses são procedimentos incomuns para nós, senhorita Brown. Mas se puder ser paciente..." Samantha se levantou, cansada dos sinais de intimidação que a cercavam. "Sargento Rawlings, agradeço a cautela, mas o senhor verificou meu nome. Se eu estiver corretamente marcado, você verá que não tenho antecedentes criminais. Meu cargo está bem documentado. Estou atrasada para uma conferência federal." Ela fez questão de olhar para Chad. "Se você suspeitar de falsificação ou irregularidade, vamos fazer uma ligação direta para o Escritório de Responsabilidade Profissional do FBI. Posso até ligar para eles por você. Caso contrário, gostaria de ir para o meu portão." Uma pequena multidão de espectadores esperando para passar pela segurança começou a se reunir à distância. Alguns sussurravam por trás das mãos, sem dúvida sentindo a tensão. Os olhos de Chad brilhavam com uma hostilidade mal disfarçada, como se a abordagem calma de Samantha apenas alimentasse sua indignação. O sargento Rawlings se mexeu, incerto. Chad, no entanto, permaneceu estoico. "Não podemos simplesmente deixar que pessoas que se dizem do FBI passem por aqui, não é? Há um protocolo. As pessoas podem comprar crachás online, pelo que sabemos."
Samantha sentiu o calor subir por trás de seus olhos, mas o forçou a baixar. Isso estava se transformando em um confronto feio. Ela sabia que, se perdesse a paciência, só daria munição a Chad. Ela também suspeitava que o argumento questionável da identidade dele era uma fachada para outra coisa, um preconceito subjacente que o fez questionar a legitimidade dela desde o início. Em um tom comedido, ela disse: "Então vamos seguir o protocolo, policial Johnson. Vamos fazer isso de forma adequada e rápida. Ligue para essa agência e verifique minhas informações. Você verá que estou liberada para continuar minha viagem imediatamente. Você tem minha cooperação, mas preciso insistir que aceleremos isso." Chad a olhou por um momento, depois balançou a cabeça para Rawlings. "Tudo bem, vamos fazer isso", disse ele com desdém. "Vamos ver se ela é quem diz ser." E com isso, Samantha se preparou, tentando manter a compostura, embora sua mente se agitasse com indignação. Se isso era uma manobra para provar seu poder pessoal, ela estava determinada a não permitir que ele tivesse sucesso. Algo lhe dizia que o confronto estava apenas começando, e que poderia se agravar muito além do que qualquer um neste terminal previa. Enquanto Chad se dirigia a um escritório seguro para fazer suas ligações, o sargento Rawlings fez um gesto discreto para que Samantha permanecesse calma. Os espectadores se dispersaram lentamente, voltando para suas filas ou indo para seus portões de embarque. Samantha suspirou, esfregando as têmporas. O horário do voo estava se aproximando, e o estresse a atormentava. Ela pensou em simplesmente ligar para seu supervisor no FBI ou até mesmo para um amigo na TSA, mas se preocupou com a possibilidade de isso parecer que ela estava mexendo os pauzinhos. Ela queria deixar o procedimento padrão trabalhar para ela, para mostrar que não tinha nada a esconder. O sargento Rawlings deu um pequeno sorriso. "Sinto muito pelo inconveniente", disse ele calmamente, mantendo a voz baixa. "A policial Johnson é minuciosa." Samantha ouviu a hesitação em suas palavras. Minucioso não era exatamente o termo que ela usaria, mas ela acenou educadamente com a cabeça. "Sargento, há uma estimativa de quanto tempo isso levará? Meu voo embarca em breve." Rawlings se mexeu em seus pés. "Não sei dizer com certeza. Depende da rapidez com que conseguirmos os contatos certos. Farei o que puder para acelerar as coisas." Ele fez uma pausa. "Agradecemos sua cooperação." Samantha percebeu que ele provavelmente estava em uma situação difícil. Ela decidiu não direcionar sua frustração a Rawlings, que parecia genuinamente desconfortável. "Obrigada", respondeu ela. Momentos depois, uma pequena mulher de 20 e poucos anos, vestida com um terno de negócios impecável, aproximou-se deles. "Com licença", começou ela, olhando de relance para Samantha e Rawlings. "Está tudo bem por aqui?" O sargento Rawlings ficou tenso, possivelmente esperando mais conflitos. Samantha se virou para a mulher e deu um leve sorriso. "Estou apenas sendo mantida para verificação", disse Samantha. "Eu deveria pegar um voo, mas há um procedimento que eles precisam seguir." A mulher franziu a testa. "Eu vi o que aconteceu", disse ela. "Eu estava atrás de você na fila. Também estou indo para Washington. Ouça, provavelmente estamos no mesmo voo. Precisa que eu fale com a companhia aérea em seu nome? Talvez eu possa explicar que você está atrasada por causa da segurança." Samantha sentiu uma onda de gratidão. Era um gesto pequeno, mas naquele momento significava muito para ela. "Seria muito gentil de sua parte", disse ela, entregando ao estranho seu nome e detalhes do voo. "Eu agradeceria se você os avisasse que eu poderia estar atrasada." A mulher acenou com a cabeça. "Não tem problema. A propósito, meu nome é Carla Levan. Estou viajando para uma conferência de saúde." Ela olhou para o sargento Rawlings. "Espero que tudo seja resolvido em breve." Com isso, ela saiu correndo, abrindo caminho entre a multidão de seguranças. Quando Samantha retornou ao seu assento na solitária mesa de metal, ela não pôde deixar de sentir um vislumbre de alívio. Pelo menos alguém havia notado e se importado o suficiente para ajudar, por menor que fosse essa ajuda. No entanto, o relógio estava correndo, e cada segundo parecia uma hora. Ela observou Rawlings fazendo uma chamada em seu walkie-talkie, presumivelmente para verificar o progresso de Chad. A tensão no ar era tão forte que chegava a cortar. Samantha se perguntou se Chad estava realmente verificando suas credenciais ou se estava demorando deliberadamente, deixando-a suar. Ela suspeitava que poderia ser um pouco dos dois. Mesmo que tivesse todos os documentos corretos,
ela ainda poderia ser humilhada ou se atrasar o suficiente para perder o voo. Naquele momento, ela lembrou a si mesma que não estava apenas lutando por seus próprios direitos. Ela estava se levantando contra algo que muitas pessoas suportam silenciosamente. Suspeitas injustificadas, especialmente quando viajam, e especialmente para pessoas de cor. Se ela permitisse que a intimidação passasse sem contestação, estaria traindo não apenas a si mesma, mas a todos que já enfrentaram tal indignidade. Então, ela ergueu os ombros, determinada a levar o caso até o fim. Dentro de um pequeno escritório sem janelas, Chad Johnson olhava fixamente para o telefone em sua mesa, aguardando a ligação de uma linha especial. Finalmente, uma voz atendeu. Federal Bureau of Investigation. Fala a telefonista. Como posso direcionar sua ligação? Chad se inclinou para a frente, com a voz carregada de ceticismo. Sim, aqui é o policial Chad Johnson, do Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, Atlanta. Temos uma passageira aqui, a Sione Ossistrita Samantha Brown, que diz ser diretora assistente do FBI. Preciso verificar suas credenciais. O operador pediu o número de identificação de Samantha e outros detalhes. Chad os cuspiu, batendo os dedos na mesa. A telefonista o colocou em espera. Naquele silêncio estéril, Chad inventou todas as justificativas para suspeitar. Talvez fosse a bolsa de grife que ela carregava, o passo confiante ou a aceitação calma de estar sendo interrogada. Ele se irritou com o fato de ela não estar nervosa. Ela não tinha os lábios trêmulos, nem gaguejava freneticamente. Quanto mais tranquila ela estava, mais ele queria abrir brechas em sua história. Na verdade, uma corrente de preconceito corria em suas veias. Ele não gostava do senso de autoridade que ela tinha, especialmente por ser uma mulher negra que entrava com confiança em um domínio que ele considerava seu. Ele queria provar que ela não era tão importante quanto pensava. Finalmente, a telefonista retornou. Confirmamos que a senhorita Samantha Brown é, de fato, uma diretora assistente ativa do FBI, sem nenhum sinal de segurança. Agradeço qualquer cortesia que possa oferecer para que ela possa continuar com suas funções oficiais. Chad engoliu em seco, com um calor incômodo em suas entranhas. Ele não respondeu imediatamente, deixando as palavras penetrarem em seu íntimo. Em seguida, murmurou um breve "obrigado" e desligou. A sala parecia sufocante. O fato de a história de Samantha ter sido confirmada o atormentava. Ele esperava um resultado diferente, algo que validasse seus instintos. Em vez disso, ele descobriu que ela era exatamente quem dizia ser. Ele se levantou e fechou uma gaveta de arquivos. Sua mente girava em torno da frustração. Parte dele queria deixá-la ir e engolir o constrangimento. Outra parte, um orgulho mais sombrio, o incitava a continuar pressionando, talvez encontrando algo mais, algum pequeno detalhe técnico. Ele estava acostumado a vencer esses confrontos. Com essa lógica fria, Chad cerrou o maxilar. Decidiu que ainda a submeteria a uma última série de perguntas. Ele argumentou que ninguém deveria estar acima do escrutínio de rotina, nem mesmo o FBI. Ao retornar à área de segurança, encontrou Samantha esperando exatamente onde ele a havia deixado. Calma, mas visivelmente impaciente. Os passageiros corriam em volta deles, alheios à tensão. O sargento Rawlins lançou a Chad um olhar questionador, mas Chad mal olhou para ele. Bem, disse Chad, balançando a cabeça. Verificamos seu status com o FBI. No entanto, ainda temos alguns protocolos finais. Preciso que responda a algumas perguntas adicionais sobre a natureza de sua viagem. Ele parecia mecânico, recusando-se a ceder. Os olhos de Samantha se arregalaram, mais de incredulidade do que de raiva. Oficial Johnson, eu lhe dei todos os detalhes relevantes. Mostrei-lhe minha identificação. Você confirmou com a agência. Meu voo está embarcando. É o procedimento padrão, insistiu Chad, ignorando a pontada de confusão do sargento Rawlins. Se você está com tanta pressa, deveria ter planejado mais tempo para a segurança. A tensão nos ombros de Samantha aumentou, mas ela manteve a compostura. No entanto, por dentro, sua paciência estava se esgotando. Ela podia sentir que isso tinha ido muito além do protocolo normal e entrado em um reino de vingança pessoal. Ela olhou para o sargento Rawlins, esperando que ele pudesse intervir, mas ele olhava para o chão, claramente dividido. Então, uma voz veio de trás deles. Há algum problema? Carla Levan, a prestativa companheira de viagem, havia retornado. Ela tinha um agente de portão com ela, um homem de meia idade que usava um crachá com o nome Delta Airlines Greg Mills.
O agente examinou a situação rapidamente. Esta passageira corre o risco de perder seu voo. Há algum problema de segurança aqui? Samantha exalou de alívio quando Carla e o agente se aproximaram. A mudança na dinâmica era palpável. Agora Chad tinha que articular publicamente um motivo válido para deter Samantha ainda mais ou liberá-la. Com um olhar fixo, Chad respondeu: "Estamos apenas terminando, senhor. Temos um protocolo a seguir." Greg Mills apontou para o cartão de embarque de Samantha. "Temos um voo lotado prestes a fechar a porta de embarque em minutos. Se tudo estiver certo, gostaríamos de levá-la a bordo." Os segundos se passaram em um silêncio carregado. Samantha meio que esperava que Chad aumentasse ainda mais o confronto. No entanto, algo na presença do agente da companhia aérea e o conhecimento de que as credenciais dela haviam sido cuidadosamente verificadas o forçaram a ceder. Ele soltou um grunhido e acenou com a mão. "Tudo bem", disse ele friamente. "Pode ir, senhorita Brown." Seus lábios se comprimiram em uma linha apertada. Ele não pediu desculpas, não reconheceu o problema desnecessário. Samantha o encarou, ponderando se deveria dizer mais alguma coisa, mas seu voo estava prestes a partir e o tempo era precioso. Ela pegou suas coisas com um aceno de cabeça controlado. "Vou me lembrar disso, oficial Johnson", disse ela em voz baixa, com uma promessa incisiva na voz. Em seguida, girou sobre os calcanhares e se afastou, com o coração batendo forte. Naquele momento, Chad sentiu uma leve pontada de pressentimento. Ele ainda não havia percebido o quanto aquele aviso era importante. Seu dia estava prestes a se desenrolar de uma forma que ele não conseguia imaginar. Ele havia se metido com a mulher errada. Samantha se apressou pelo terminal, aceitando com gratidão seu cartão de embarque das mãos de Greg Mills e agradecendo mais uma vez a Carla por sua ajuda. Quando ela entrou no avião, já estavam anunciando a chamada final dos passageiros. Ela se acomodou em seu assento, colocando sua bagagem de mão no compartimento superior. Sua respiração veio um pouco mais rápida do que o normal. A adrenalina do confronto ainda estava presente. Quando o avião partiu, Samantha fechou os olhos momentaneamente. O estresse enroscava em seus músculos, dificultando o relaxamento. Ela refletiu sobre o incidente, repetindo a zombaria de Chad, seu tom desdenhoso, sua recusa em aceitar suas credenciais válidas. Ela havia sido escolhida por motivos que nada tinham a ver com preocupações legítimas de segurança. A confirmação do FBI deveria ter encerrado o escrutínio imediatamente. Em vez disso, ele tornou a questão pessoal. Algumas fileiras à frente, Carla se virou e lhe deu um aceno amigável. Samantha sorriu em retribuição. Era um raro conforto ter encontrado uma aliada em meio ao caos. Do lado de fora da janela, a linha do horizonte de Atlanta diminuía à medida que o avião subia. Samantha se recostou, forçando-se a pensar na conferência que estava por vir. Ela tinha tarefas importantes em Washington: reuniões de equipe, sessões estratégicas com outros chefes de departamento e uma iniciativa para simplificar o compartilhamento de dados entre departamentos. Em geral, essas responsabilidades a energizavam, mas agora um resíduo pesado pesava em sua mente. O racismo flagrante e o abuso de poder do policial Johnson desencadearam velhas feridas que ela havia se esforçado muito para curar. O telefone de Samantha tocou no momento em que atingiram a altitude de cruzeiro. Ao mudar do modo avião para o Wi-Fi, ela viu uma mensagem de sua colega do FBI, a agente especial Monica Hall. A mensagem dizia: "Acabei de receber uma ligação estranha de alguém da segurança do aeroporto verificando sua identidade. Está tudo bem?" Samantha arregalou os olhos ao se lembrar da ligação telefônica de Chad. Ela digitou um resumo rápido do que havia acontecido. Em poucos instantes, Mônica respondeu: "Isso é um ultraje. Você deveria registrar uma reclamação formal. Avise-me se precisar de mim como testemunha ou algo assim." Samantha sentiu um lampejo de tranquilidade. Ela provavelmente levaria o assunto para o alto escalão, mas somente depois que suas responsabilidades imediatas em Washington estivessem concluídas. Ela passou o restante do voo redigindo um e-mail para o Departamento de Assuntos Internos do aeroporto. Ela detalhou os eventos, o assédio repetido, o atraso indevido, o flagrante desrespeito à verificação oficial e o senso subjacente de preconceito racial que permeou o encontro. Ela não queria enviá-lo ainda. Ela o refinaria nas próximas horas ou dias, certificando-se de que todos os detalhes fossem precisos. Mas o simples fato de redigi-lo
lhe deu poder. Um meio de recuperar a dignidade roubada naquela cena humilhante. Quando o avião aterrissou no Aeroporto Nacional Ronald Reagan Washington, Samantha estava se preparando mentalmente para a apresentação do dia seguinte. Seu telefone estava aceso novamente, com colegas verificando novamente seu itinerário, finalizando horários. Ela tinha alguns dias ocupados pela frente, mas, no fundo de sua mente, não conseguia afastar a sensação de que esse confronto estava longe de terminar. Pessoas como Chad Johnson geralmente se escondiam atrás de escudos burocráticos. Raramente eram responsabilizadas. Mas Samantha não era apenas mais uma passageira. Ela tinha recursos, influência e um imperativo moral para garantir que a justiça prevalecesse. Ela prometeu a si mesma que, assim que seus deveres oficiais fossem resolvidos, ela canalizaria sua frustração para a ação, porque o racismo, especialmente quando se usa um distintivo, não deve ficar sem controle. E se Chad achava que o assunto terminaria no momento em que ela saísse do aeroporto, ele teria um rude despertar. Dentro de uma sala de conferências elegantemente decorada na sede do FBI, Samantha se viu cercada por outros funcionários de alto escalão. Estrategistas de vários departamentos federais estavam alinhados à mesa de mogno reluzente, com laptops abertos e slides de dados piscando na tela de um projetor. A reunião se estendeu por briefings de inteligência e avaliações de ameaças. Samantha respondia às perguntas com maestria, oferecendo insights obtidos com sua equipe especializada. No entanto, mesmo enquanto apresentava seu relatório, parte de sua mente não conseguia deixar de voltar ao incidente no aeroporto. Quando a reunião finalmente terminou, seu superior direto, o vice-diretor James Walton, pediu que Samantha o acompanhasse até seu escritório. Ela o seguiu por um corredor imaculado, adornado com memorabilia histórica do FBI, fotografias de casos importantes resolvidos, placas comemorativas de agentes mortos. O escritório do vice-diretor Walton era um reflexo de sua natureza meticulosa. Arquivos bem organizados, livros cuidadosamente arrumados e o zumbido sutil de uma máquina de café no canto. Fechando a porta atrás deles, Walton lhe ofereceu um assento. "Soube do seu encontro no Hartsfield Jackson", disse ele com a voz comedida. O agente Hall me deu um resumo rápido. Ele fez uma pausa. "Você está lidando bem com isso?" Samantha suspirou. "Sentada na beirada da cadeira, estou quase sempre bem. Não é a minha primeira experiência com um policial que se deixa levar pelo poder, mas é a pior dos últimos tempos. Estou redigindo uma reclamação formal. Não podemos permitir que isso passe em branco." Walton acenou com a cabeça. "Eu concordo. Não podemos deixar que esse tipo de má conduta fique sem controle. Você tem tudo o que precisa? Depoimentos de testemunhas? Alguma evidência de apoio?" Ela pensou em Carla, no agente da companhia aérea, em Greg Mills e no sargento Rollins. Todos haviam testemunhado partes da briga. "Acho que sim. Vou reunir mais detalhes. Não quero agravar a situação prematuramente, mas quero ver a responsabilidade. Esse policial abusou de sua autoridade. Ele me atacou especificamente de uma forma que sugere preconceito racial." Walton se recostou em sua cadeira. "Temos canais internos para tratar desses assuntos, além de termos uma ligação profissional com a TSA e outras divisões de segurança do aeroporto. Posso ajudar a facilitar se você decidir entrar com o processo, mas isso tem que partir de você." Samantha apreciou o apoio. O FBI não era perfeito, mas, em sua função, ela tinha posição suficiente para garantir que sua queixa recebesse atenção séria. "Quero prosseguir", disse ela com firmeza. "Por mim e por qualquer outra pessoa que ele possa ter assediado e que não tenha a posição ou os recursos para revidar." Um leve sorriso tocou os lábios de Walton. "Essa é a atitude correta, diretor assistente Brown. Mantenha-me informado e trataremos disso adequadamente." Ao sair do escritório de Walton, ela teve um renovado senso de determinação. Ela sabia, com base em anos de experiência, que nenhuma reclamação isolada eliminaria preconceitos sistêmicos da noite para o dia. Mas também sabia que a mudança geralmente começava com a disposição de se manifestar. Ela estaria mentindo se dissesse que não queria também um pouco de vingança pessoal. Ela estava cansada de pessoas ignorantes que presumiam que ela era uma fraude ou uma ameaça só por causa da cor de sua pele. Talvez, em uma reviravolta de justiça poética, Chad Johnson viesse a perceber que a mulher que ele tentou humilhar estava em posição de esclarecer sua má conduta.
Ao caminhar pelos corredores do FBI, Samantha sentiu uma convicção inabalável. Ela tinha um chamado maior, não apenas para defender seu país de ameaças, mas para defender a justiça em todos os níveis. Ela pretendia usar todas as ferramentas à sua disposição para garantir que ninguém mais sofresse o tipo de preconceito de Chad Johnson novamente. 3 dias depois, de volta a Atlanta, a alta gerência do Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson recebeu uma reclamação detalhada do FBI sobre o policial Chad Johnson. A carta, assinada pelo vice-diretor Walton e coassinada por Samantha Brown, descrevia o incidente em detalhes: comportamento não profissional, detenção injustificada e a suspeita de que o preconceito racial havia motivado a escalada do confronto. Laura Stevenson, chefe da divisão de assuntos internos do aeroporto, sentou-se à sua mesa com a reclamação em mãos. Ela leu cada linha meticulosamente. Ela já tinha visto o nome de Chad antes, no contexto de reclamações de cidadãos. Viajantes insatisfeitos haviam escrito acusações de abuso verbal ou escrutínio excessivo. A maioria era descartada devido à insuficiência de provas ou se perdia na bagunça burocrática. Mas essa era diferente. A reclamação partiu de um funcionário de alto escalão do FBI. Só isso já lhe dava um peso significativo. Stevenson esfregou as têmporas, lembrando-se de como Chad podia ser difícil. Ele era habilidoso em contornar a linha apenas o suficiente para evitar infrações diretas. Mas ela tinha a sensação incômoda de que, se investigassem mais a fundo, encontrariam um padrão de má conduta. E agora, com o FBI iluminando os holofotes, ignorar ou descartar o fato poderia levar a um escândalo. A reputação do aeroporto estava em jogo. Ela convocou uma reunião com seu assistente, Joseph King. "Temos que abrir uma investigação", disse a ele. "Uma investigação real, não apenas uma análise superficial. Johnson é citado especificamente, e as alegações são sérias." Joseph assentiu com a cabeça, examinando a denúncia. O FBI normalmente não apresenta esse nível de queixa por uma infração menor. Isso sugere uma pressão muito grande da parte deles. Stevenson suspirou. "Sim, e não podemos nos dar ao luxo de varrer isso para debaixo do tapete. Fale com os supervisores do Chad. Vamos ver se conseguimos uma declaração oficial dele, alguma filmagem de segurança, relatos de testemunhas." Joseph fez anotações e saiu para coordenar as etapas. Em poucas horas, uma notificação formal de investigação foi entregue na caixa de correio do policial Chad Johnson. Ele a leu na sala de descanso, com o rosto cada vez mais duro de incredulidade. A linguagem era direta. Ele foi acusado de discriminação racial, má conduta oficial e assédio a um diretor assistente do FBI. Chad ficou com a mandíbula cerrada. A raiva se agitou em suas entranhas. Ele não podia acreditar que aquela mulher tivesse tanta influência. Ele saiu em disparada, dirigindo-se à sala de seu supervisor, meio que esperando que eles dessem risada da reclamação. Mas seu supervisor não riu. Eles explicaram que uma análise externa seria iniciada e que Chad deveria cooperar. "Fique calmo", advertiu o supervisor. "Não precisamos de uma cena." Chad, no entanto, achou impossível manter a calma. Ele murmurou palavrões e bateu a porta do escritório ao sair. A raiva e o pânico estavam em guerra dentro dele. Ele já havia recebido reclamações antes, mas nunca de alguém com autoridade para exigir uma investigação profunda. Ele se irritou com a ideia de que Samantha Brown, uma mulher que ele ainda considerava inferior a ele, tivesse o poder de ameaçar seu emprego. No entanto, ele também sentiu uma pontada de medo. E se eles descobrissem mais coisas de seu passado? E se ele fosse forçado a enfrentar consequências reais dessa vez? A investigação estava em andamento, e pela primeira vez em sua carreira, Chad percebeu que estava correndo um risco real. Nas semanas seguintes, uma investigação minuciosa consumiu o Departamento de Assuntos Internos do Hartsfield-Jackson. Os funcionários vasculharam os registros de segurança, obtendo imagens de câmeras do dia do confronto de Samantha Brown com Chad. Eles entrevistaram o sargento Rollins, Carla Leven e o agente da companhia aérea, Greg Mills. Cada testemunha relatou a compostura de Samantha e o comportamento agressivo de Chad, descrevendo como ele ignorou os procedimentos padrão mesmo depois de verificar sua condição de funcionária do FBI. À medida que essas peças foram se encaixando, surgiu um padrão perturbador. Os registros revelaram que Chad havia sinalizado desproporcionalmente viajantes de minorias para inspeções secundárias.
Havia reclamações por escrito de pessoas que descreviam interações estranhamente semelhantes às de Samantha. Até mesmo um dos colegas de Chad admitiu discretamente que Chad tinha um pequeno problema com viajantes de cor, embora o medo de retaliação o tivesse impedido de fazer uma declaração formal. Laura Stevenson compilou todos esses dados em um relatório abrangente para o comitê de revisão final. Quanto mais ela descobria, mais seu estômago dava um nó. Não se tratava simplesmente de um ato impulsivo de preconceito. Era um abuso de poder persistente que perdurava por anos. O fato de Chad ter permanecido empregado por tanto tempo era um testemunho da falta de pessoal no aeroporto e da relutância da gerência em fazer o barco balançar. No dia designado para a audiência disciplinar de Chad, ele chegou vestindo seu uniforme, com o rosto sério. A audiência foi realizada em uma sala de conferências privada com um painel de funcionários de assuntos internos, gerência do aeroporto e consultores jurídicos. Chad sentou-se em uma mesa, ladeado pelo representante do sindicato, com os olhos marejados de nervosismo. Os procedimentos começaram com uma leitura formal das alegações: má conduta, assédio, discriminação racial e insubordinação. Samantha Brown não estava presente pessoalmente, mas sua declaração escrita foi lida em voz alta. Ela descreveu todos os detalhes, desde os olhares suspeitos iniciais até a recusa dele em liberá-la, mesmo depois que as credenciais do FBI foram verificadas. Ela concluiu dizendo: acredito firmemente que as ações do policial Johnson foram motivadas por preconceito racial, pois não havia justificativa para sua perseguição contínua. O rosto de Chad se endureceu. Por meio de seu representante, ele tentou argumentar que estava apenas seguindo o protocolo, que a identificação de Samantha parecia incomum e que a verificação de tal alegação exigia um escrutínio extra. Ele negou qualquer motivação racial. No entanto, o Departamento de Assuntos Internos contra-argumentou com depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras que ilustravam como Chad tratou os outros viajantes de forma diferente naquela manhã, deixando-os passar com verificações mínimas, enquanto escolheu Samantha para um interrogatório prolongado. Por fim, Stevenson apresentou os dados sobre o fato de Chad ter flagrado minorias de forma desproporcional ao longo dos anos. Ela listou data após data, reclamação após reclamação. O peso coletivo das provas era esmagador. O representante do sindicato do Chad parecia cada vez mais desanimado, oferecendo apenas refutações genéricas sobre a necessidade de maior vigilância. Após horas de deliberação, o painel anunciou sua decisão. Chad Johnson deveria ser demitido imediatamente por má conduta flagrante. O painel também recomendou que o promotor público analisasse as descobertas quanto a possíveis violações de direitos civis. O outrora arrogante policial caiu em sua cadeira, com o rosto pálido. Ele tentou protestar, mas os seguranças o acompanharam até a saída. Seu distintivo foi retirado e ele foi orientado a não retornar ao aeroporto. O dia terminou com um solene comunicado à imprensa do Hartsfield-Jackson confirmando a demissão de um funcionário por má conduta. Dentro do corredor do aeroporto, os funcionários trocavam sussurros abafados. Alguns estavam aliviados, sentindo que a justiça havia sido feita. Outros estavam ansiosos com as consequências que se seguiriam, mas um sentimento era claro. A queda de Chad Johnson foi rápida e severa, e enviou uma forte mensagem de que o preconceito em um uniforme não poderia mais ser ignorado. Nas semanas que se seguiram à demissão de Chad, a notícia se espalhou como fogo nos círculos policiais locais. Alguns policiais que eram próximos de Chad cortaram relações, não querendo ser associados ao escândalo. Outros ficaram chocados. Chad era conhecido há muito tempo por seu estilo abrasivo, mas poucos esperavam uma queda tão dramática e divulgada. A mídia local, sedenta por uma história, se agarrou a manchetes como policial do aeroporto demitido após traçar perfil racial de funcionário do FBI. A frase por si só trazia imagens poderosas, alimentando o debate nos canais de notícias e nas mídias sociais. Chad se viu praticamente desempregado. Todas as verificações de antecedentes revelavam que ele havia sido demitido por má conduta, especificamente por práticas discriminatórias. As portas se fecharam. As entrevistas evaporaram. Até mesmo os amigos que antes o admiravam por sua firmeza se distanciaram. Ele se recolheu em seu modesto apartamento, com as persianas fechadas como se estivesse se escondendo do mundo. Os dias de Samantha retomaram sua intensidade habitual no bureau. Ela liderou novos esforços de colaboração entre diferentes setores de inteligência,
lidando com tudo, desde ameaças cibernéticas até o crime organizado. No entanto, de vez em quando, ela recebia um e-mail ou telefonema de alguém que tinha ouvido a história. Pessoas que ela nunca havia conhecido lhe agradeciam, muitas vezes de forma emocionada. Uma delas era uma mãe solteira de Chicago que, certa vez, foi injustamente identificada em uma fila de segurança do aeroporto. Outra era uma estudante universitária da Geórgia que descreveu seu medo quando foi identificada por um policial que farejou problemas porque ela usava um capuz. Essas histórias fizeram com que Samantha se lembrasse de que sua reclamação havia entrado em um problema generalizado. A resistência silenciosa à discriminação que muitos viajantes enfrentavam, mas que raramente tinham recursos para contestar. Em meio a isso, uma transformação silenciosa ocorreu no Hartsfield-Jackson. O Departamento de Assuntos Internos, estimulado pelo escrutínio do FBI, instituiu novas diretrizes sobre como os agentes de segurança eram treinados em técnicas de reconhecimento de preconceitos e de redução de agressividade. Os agentes passaram por cursos de atualização, incluindo cenários de dramatização para entender como seu tom, postura e linguagem poderiam intimidar os viajantes. Os supervisores foram instruídos a ficarem mais atentos a alvos desproporcionais, com registros que exigiam justificativa para cada inspeção secundária. Laura Stevenson liderou a iniciativa com vigor renovado. Ela reconheceu que o aeroporto devia aos viajantes um ambiente seguro e respeitoso. Ela também reconheceu que o caso de Chad era sintomático de um mal-estar mais profundo, que exigia mudanças sistêmicas. Os dados eram fundamentais. Eles começaram a coletar registros estatísticos sobre paradas e buscas, procurando padrões. E, em um gesto de transparência, esses relatórios foram compartilhados com um comitê de supervisão civil. Se a proporção de paradas de qualquer grupo demográfico se desviasse muito sem causa legítima, isso provocaria uma revisão interna. O sargento Rawlins se viu inesperadamente no centro dessa mudança. Sua disposição de responder às perguntas com sinceridade durante a investigação o havia descrito como alguém disposto a desafiar o status quo. Consequentemente, Stevenson o chamou em seu escritório. Estamos procurando um contato que possa fazer a ponte entre os agentes de segurança da linha de frente e a gerência, disse-lhe ela. Precisamos de pessoas que não deixem que comportamentos questionáveis passem despercebidos. Rawlins, originalmente um homem de poucas palavras, descobriu um senso de propósito ao garantir a melhoria do ambiente do aeroporto. Ele aceitou a função de contato, participando de treinamentos sobre diversidade e preconceito junto com os novos contratados. Ele se sentiu aliviado ao saber que o tipo de bullying de Chad não seria mais tolerado. Rawlins achou irônico o fato de que antes invejava a ousadia de Chad. Agora ele estava grato pelo fato de que alguns limites haviam sido claramente traçados. Ousadia sem responsabilidade era apenas abuso. Enquanto isso, Carla Levin, a passageira prestativa, descobriu que seu ato de bondade se transformou em uma amizade contínua com Samantha. Tudo começou com um simples e-mail. Espero que você tenha chegado bem a Washington e que tenha dado tudo certo com aquele policial. Elas trocaram histórias de suas respectivas conferências, descobrindo pontos em comum em sua paixão pela justiça. Carla no acesso à saúde, Samantha na aplicação da lei. Algumas semanas depois, Carla convidou Samantha para falar em um pequeno fórum de liderança para mulheres. Samantha aceitou graciosamente, compartilhando sua experiência de ascensão na hierarquia do FBI e suas ideias sobre como enfrentar o preconceito de frente. O público, em sua maioria jovens profissionais, ouviu atentamente enquanto ela contava sobre o dia no Hartsfield-Jackson. Um dos participantes perguntou: "Você não se preocupa com a repercussão quando se manifesta?" Samantha respondeu com convicção: "O silêncio tem sua própria reação. Se não falarmos, permitiremos que a injustiça respire. Precisamos quebrar o ciclo." A história chegou até mesmo a uma sala de aula de aspirantes a estudantes de direito na Emory University, em Atlanta. Seu professor, citando o caso como um exemplo da vida real, atribuiu uma questão de redação. Analise as ramificações éticas e legais da conduta do policial Chad Johnson e discuta como as políticas institucionais podem evitar tais incidentes. Samantha foi convidada a participar de um painel de discussão com os alunos.
Ela aceitou a oportunidade, esperando que a próxima geração de mentes jurídicas cultivasse um profundo respeito pela igualdade perante a lei. A sessão do painel foi animada. Os alunos perguntaram: o FBI poderia ter apresentado queixa e a demissão de Chad foi muito dura, ou não foi suficientemente dura? Samantha explicou que a demissão do departamento era apenas uma faceta. Acusações civis ou criminais por discriminação exigiam um padrão legal separado para provar a violação dos direitos civis. Embora a análise do promotor público estivesse em andamento, Samantha enfatizou que a principal conclusão era a necessidade de uma política robusta e de supervisão para evitar que o preconceito se transformasse em dano institucional. Nos bastidores, Chad lutava com as consequências de sua queda. Chegou uma carta do escritório do promotor público indicando que estavam investigando um possível padrão de abusos de direitos civis. O advogado de Chad o aconselhou a considerar um acordo se as acusações fossem apresentadas. Abalado e ressentido, Chad tentou montar uma defesa. Ele insistiu que não era racista e que todos os outros estavam exagerando. Ele nunca se desculpou, nunca viu o quadro geral de como suas ações prejudicaram viajantes inocentes. Sua postura, outrora orgulhosa, caiu sob o estresse. Antigos amigos que ainda falavam com ele o incentivavam a assumir seus erros e pedir desculpas, mas o orgulho o impedia. Por fim, a investigação dos direitos civis concluiu que, embora a conduta de Chad fosse sistematicamente tendenciosa, provar a intenção criminosa no tribunal poderia ser um desafio. O promotor público, entretanto, entrou com uma ação civil contra Chad e o aeroporto. Embora o aeroporto, protegido por imunidades oficiais, tenha feito um acordo fora do tribunal, Chad se viu pessoalmente responsável por uma parte dos danos. Foi um golpe que o prejudicou financeiramente, fechando o ciclo kármico. Ele perdeu sua casa e foi forçado a se mudar para um apartamento modesto em uma área mais barata. Ele se tornou amargo, culpando Samantha Brown pelo que ele chamou de sua vida arruinada. Essas palavras ficaram com Samantha. Ela reconheceu a verdade. O problema era maior do que Chad ou qualquer aeroporto isolado. Os mesmos preconceitos poderiam se enraizar em qualquer instituição onde o poder se encontrasse com o preconceito, mas o fato de iluminar a injustiça forçava a responsabilização. O menor raio de luz poderia guiar aqueles que estavam na escuridão em direção à mudança. Nos meses seguintes, a caixa de entrada do e-mail de Samantha estava cheia de convites para falar em painéis sobre perfis raciais e reforma da aplicação da lei. Ela aceitou alguns, recusou educadamente outros, preocupada em preservar seu tempo e bem-estar. Cada discurso que ela fazia tinha um senso renovado de propósito. Ela incluiu sua história pessoal, como uma viagem comum no aeroporto poderia se tornar um ponto de partida para discussões mais amplas sobre dignidade, lei e raça nos Estados Unidos. Gradualmente, a atenção da imprensa diminuiu, substituída por manchetes mais recentes. As pessoas no aeroporto raramente falavam mais no nome de Chad Johnson. Em vez disso, repetiam as lições aprendidas com o fiasco. Faça seu trabalho, mas faça-o direito. Trate os viajantes como pessoas, não como alvos. As mudanças na política do Hartsfield-Jackson se tornaram um modelo para outros aeroportos que enfrentam problemas semelhantes, mostrando como uma reclamação de alto nível pode gerar reformas tangíveis. Para Samantha, a vida seguiu em frente da melhor maneira possível. Ela continuou a escalar dentro do bureau, sempre defendendo a diversidade e a justiça em suas fileiras. Ela treinou novos agentes, enfatizando a empatia como uma ferramenta crucial de investigação. Descobriu que quanto mais compartilhava suas experiências, tanto os triunfos quanto as tribulações, mais forte se tornava a próxima geração de agentes da lei. E em momentos de tranquilidade, ela apreciava o conhecimento de que sua decisão, aparentemente pequena de se defender no aeroporto, havia se espalhado para proteger muitas outras pessoas. Com o tempo, as pessoas poderiam esquecer os detalhes daquele dia no balcão de check-in, os olhares acalorados, a recusa em deixá-la passar, o telefonema verificando seu status no FBI, mas se lembrariam do princípio de que ninguém, por mais poderoso que seja seu distintivo ou uniforme, está além da responsabilidade, e é assim que a verdadeira mudança começa. Esperamos que a história de Samantha nos lembre de que a integridade e a coragem podem fazer uma grande diferença, mesmo diante de uma discriminação flagrante. Ninguém está acima da lei,
e ninguém deve se sentir impotente quando uma figura de autoridade abusa de sua posição. Deixe que a tenacidade de Samantha o inspire a defender seus direitos com firmeza e que esse poderoso resultado incentive as instituições de todo o mundo a erradicar o preconceito. Se você encontrou valor e percepção nessa história dramática, se ela provocou uma conversa ou aumentou a conscientização, mostre seu apoio. Curta este vídeo, compartilhe-o com amigos e familiares e inscreva-se em nosso canal para obter mais histórias inspiradoras. Juntos, podemos esclarecer a injustiça, defender a justiça e celebrar os momentos em que a coragem triunfa. Obrigado por assistir e, até a próxima vez, mantenha-se vigilante, seja gentil e sempre defenda o que é certo.